E aí, galera do nono ano, tudo bom com vocês? Professor Digão aqui na área para gravar mais uma aula super interessante para nós aí sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade, sobre preservação ambiental. Nós entramos numa matéria bem legal agora, né? Nós passamos por evolução aí, alguma coisa que a gente aprendeu também, né? Na verdade, alguns aprenderam com o professor Sérgio Luiz e agora nós estamos aprendendo um pouco sobre desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental, essas coisas. Uma matéria parecida com educação ambiental, né? Então coincidiu aí alguma coisa um pouco parecida. Tudo bem? Vamos lá? Desenvolvimento sustentável. O que vem a ser isso aí? Desenvolvimento sustentável é um importante conceito, né? Ele foi criado na verdade para melhorar a preservação ambiental do meio ambiente, de modo que nós possamos garantir o quê? Um futuro melhor, né? Para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos e para nós também, com certeza, né? Então, o desenvolvimento sustentável é um conceito elaborado para fazer o quê? Referência ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais, né? Olha só, essa imagem que nós estamos vendo na tela aí fala totalmente sobre isso, né? Fala sobre nós cuidarmos do planeta como se fosse algo precioso. Essa mãozinha aí tá aí cuidando do planeta como se fosse algo muito precioso, né? E um dos principais, vamos dizer assim, das principais regras, dos principais conceitos sobre sustentabilidade é o quê? Nós aprendemos a utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer o quê? A disponibilidade desses elementos, como eu falei, para gerações futuras, ok? Então nós não podemos comprometer as gerações futuras. Então isso para as nossas vidas significa o quê? Eu adotar na minha vida um padrão de consumo, de aproveitamento da matéria-prima, de aproveitamento dos recursos naturais, né? De aproveitamento de todas as coisas, até reutilização do lixo, da matéria-prima, aquilo que na verdade muitas vezes você chama de lixo pode servir para tanta coisa legal. Nós fizemos um projeto na escola no qual nós utilizamos embalagens vazias de shampoo, de condicionador, de cremes, etc. Aquelas embalagens bem coloridas e nós construímos mosaicos, né? Para quem não sabe, o mosaico é aqueles desenhos que vão sendo colocados peça por peça até você formar um desenho grande, como um quebra-cabeça, né? Então nós fizemos um projeto muito legal na escola sobre isso aí, tá? Então esse reaproveitamento da matéria-prima, até do próprio lixo, né? É um grande aliado do desenvolvimento ambiental, da sustentabilidade. E toda essa sustentabilidade tem que ser aliada ao desenvolvimento econômico, tá? E esse desenvolvimento econômico, ele tem que ser aliado também à responsabilidade ambiental. Então as empresas elas estão adotando já medidas nas quais elas cuidam da natureza, ao mesmo tempo conseguem fazer aí a sua parte econômica funcionar, tá? Nós vemos aí uma grande medida aí nessa foto. Vocês sabem o que é essa foto aí? Essa foto são placas solares. O que é placa solar, professor? É alguma coisa da NASA, do foguete? Não, placa solar é uma placa que você coloca em cima da sua casa, em cima das empresas, em cima, aí no caso está num terreno, e ela capta energia solar, né? E essa energia solar é armazenada, né? Para depois funcionar ali uma grande bateria, né? Armazenada, e ali depois funciona, tem o gerador, então é muito legal. E aí você economiza a energia vinda, por exemplo, aqui no nosso caso, elétrico, né? Você já não usaria a energia da rua, você teria sua própria energia. Com isso, você reduziria o gasto de água também, né? As hidrelétricas, etc. Então já é uma grande forma de você preservar o meio ambiente. Nós sabemos que existem recursos naturais não renováveis, né? Ou seja, aqueles que não podem se renovar naturalmente. Olha que legal, aqui é numa casa, tá vendo?
uma placa solar, né? Então, nós temos as medidas que nós temos que tomar, principalmente por quê? Porque nós moramos em uma unidade de conservação, uma APA, Área de Proteção Ambiental. Então, essas unidades de conservação ambiental são muito importantes para a natureza, né? Então, nós temos recursos não renováveis, como o petróleo, como o minério, etc. E nós temos também as fontes de recursos naturais renováveis, que são as águas e diversas outras coisas, né? Que se renovam aí conforme a natureza, a própria mata, né? Só que nós não podemos abusar. Então, no entanto, é muito errôneo, é muito ignorante da nossa parte pensar que nunca vai acabar essas fontes naturais, mesmo as renováveis, né? Então nós temos que saber que elas não são inesgotáveis, que elas vão se esgotar se o uso delas forem indevidos, com certeza elas vão se extinguir com o tempo, tudo bem? Então nós temos que entender que nós temos sim que fazer a nossa parte, tá? Olha que legal, olha que foto linda, olha o país, olha o mundo onde a gente mora, tem lugares muito lindos ainda, né? Essa foto aqui ela faz alusão a um pulmão deteriorado, né? Tá vendo que são matas ali? E essas matas estão no formato de um pulmão. E um pedaço desse pulmão ali foi queimado, né? Então, assim como uma pessoa fumante que usa droga, etc., tem o seu pulmão deteriorado devido ao uso dessas substâncias, a mata também, com as queimadas. E por que colocou a foto parecendo de um pulmão aí, professor? Porque não falam que a floresta, em geral, tanto a amazônica quanto as outras, é o pulmão do mundo, né? A floresta amazônica chamam de pulmão do mundo justamente por quê? Por causa da produção de oxigênio, etc. Nós sabemos que o oxigênio, a maioria, é feita nos oceanos com as algas, mas você pode reparar, você está num lugar assim, cheio de asfalto, carro, imóveis, e está um maior calor. Aí quando você vai para uma sombra, para debaixo de uma árvore, o que acontece? Você não se sente bem mais refrescado? Não parece que bate um vento muito legal? Né? Fica fresquinho ali debaixo daquelas árvores. Por quê? Justamente por isso, né? É super importante as matas, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as queimadas, olha só. As queimadas aqui, ó. Vamos falar um pouco sobre os recursos não renováveis. Por que não renováveis? Que não se renovam, né? Eles não se renovam com a intervenção humana, não se renovam naturalmente. Eu vou dar alguns exemplos assim simples que eu coloquei aqui. Minerais, ouro, prata, estanho, ferro, entre outros, tá? Eles não se renovam. Você não consegue fabricar ouro. Caso você saiba fabricar ouro, você me manda um WhatsApp depois e eu já vou encomendar com você umas 3 barras de ouro, tá bom? Aí você fabrica para mim aí, você me dá e o professor ficar rico. Outra fonte não renovável, que nós chamamos de fontes energéticas, é o carvão, petróleo, gás natural. Por que energética? O carvão ele produz energia, produz fogo, existem empresas ainda com aqueles caldeirões, aquelas coisas que eles usam carvão, né? Antigamente tinha até aquela Maria Fumaça, né? Que era feita à base de fogo, né? A sua energia. Temos o petróleo que fabrica gasolina e etc. O gás natural. Então também são recursos naturais não renováveis, tá? Então, mas como eu falei, os renováveis nós não podemos achar que só porque ele se renova que ele não acaba. Se você usar muito rápido, se você usar de forma errônea, eles vão se acabar. Vamos falar um pouco sobre o que agora, né? Nós vamos falar um pouco sobre as ações ações sustentáveis, vamos chamar assim, medidas sustentáveis, tá? Entre as medidas que podem ser adotadas, tanto pelos governos quanto pela sociedade, porque não adianta pôr a culpa só em prefeitura, só em governo, não. Cada um de nós temos a nossa parte na sociedade. Ah, esse lixo aqui que eu joguei em frente da minha casa, a prefeitura que tem que pegar. Por que você jogou o lixo? Né? Tudo bem,
né? Nós temos a coleta de lixo e tal, mas faça a sua parte. Coloque no saquinho, ponha bonitinho as coisas. Nós não podemos judiar da natureza só porque tem um governo que parece que nós achamos que tudo é obrigação do governo, do estado, do governo federal, do governo estadual, do município. Não, a responsabilidade é nossa também, tá? Então, a primeira medida que nós podemos falar é a redução do desmatamento, tá? Olha só essa área, olha que coisa horrível. Você fala assim, isso aí foi colocar fogo, um monte de gente colocou fogo. Às vezes sim, né, para usar a área ali. Mas uma coisa que eu posso falar é o seguinte, muitas vezes um fósforo, um isqueiro, você bota fogo num pedacinho de mato, nesse pedacinho de mato acontece um desastre ambiental. Áreas de vários hectares pegam fogo por causa que você colocou ali num pedacinho para brincar. Então nós não podemos fazer isso, principalmente se o tempo estiver seco, né? Se tiver calor ou tempo seco mesmo, como no inverno, às vezes tem um tempo bem seco, tá? Outra medida sustentável, reflorestamento. Faça sua parte, plante árvores, não só no seu quintal, mas plante árvores em alguns lugares que você conhece, que tinham árvores e não tem mais. Quais árvores, professor? Procura saber quais árvores são nativas da região. Não adianta você plantar uma árvore que não tem nada a ver com a região, por exemplo, um pinheiro, não é da região aqui. Pô, mas tem pinheiro na praia, professor, mas não é daqui, ela não é uma árvore nativa. Plante árvore nativa, por exemplo, pimenta rosa, né, aroeira. Nós temos várias outras árvores nativas aqui da região que é bem legal você plantar, tudo bem? Reflorestamento, então vamos falar sobre a preservação das áreas ambientais. Essa preservação das áreas ambientais tem que ser feita por todos nós. Como? Não pode pescar peixes que estão no momento, no período de reprodução. Tem todo um calendário, depois se você quiser pesquisar na internet. Por exemplo, tem momento certo para você pescar o robalo, tem momento certo para você pescar o camarão, tem momento certo para você pescar a manjuba. Então nós temos que ter uma consciência da reprodução desses animais. No momento da reprodução não pode pegar, então é proibido. Nós temos que ter essa consciência, tá? E nós temos também a fiscalização, né? Nós temos a fiscalização ambiental, né? Olha só, os auditores fiscais que vão lá ver se está tudo ok. Se você derrubar uma árvore, por exemplo, aqui na Ilha Comprida para construir, você pode tomar uma multa muito grande, né? E outros lugares também. Então você não pode derrubar árvores nativas sem pedir na prefeitura, sem ter todo um processo lá de documentação, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre um negócio que chama, para a gente finalizar essa aula, chama Política 3R e Política 5R. O que é isso? A Política 3R é um pensamento que nós temos que ter para quê? Para que nós venhamos a reduzir o nosso lixo, reutilizar o nosso lixo, ou os produtos que você vai descartar, a embalagem, alguma coisa. E o terceiro é reciclar, transformar isso em outra coisa. Então, 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, ok? Isso é muito importante mesmo. Nós gravarmos o nosso pensamento na nossa mente, ok? E a política 5R, o que é? Olha lá, não preciso nem falar, né? Tá aí na tela. Reciclar, recusar, reduzir, reutilizar e repensar, né? Você tem que repensar. Poxa, esse material aqui, ó, eu posso ter o mesmo produto e eu sei que essa embalagem aqui, ela é uma embalagem biodegradável, por exemplo. O que é biodegradável? Que se deteriora, que se degrada na natureza. Então, você tem lá, vou dar um exemplo que a gente usa bastante, né? O caderno. Tem caderno que tem as folhinhas bem branquinhas, tal, e tem outro caderno que já foi reciclado, de folhas que foram recicladas, né? Reutilizadas. Olha que legal, já é uma grande atitude ambiental você utilizar esses cadernos. Ele tem a folha um pouquinho mais escura, dá para escrever normalmente, para desenhar normal, só que são folhas que já foram reutilizadas, né? Então tiveram aí esse processo do 3R, do 5R, ok? Vamos lá falar um pouco de coleta seletiva.
Muitas vezes nós vemos esses latões de lixo colorido por aí, a gente não sabe como usar. Eu mesmo confesso que antes de eu conhecer, eu devo ter jogado metal na lixeira azul, eu devo ter jogado plástico na lixeira verde, eu devo ter feito uma bagunça, antes de conhecer. Aí depois, quando a gente estuda, quando a gente aprende, a gente sabe para que serve cada coisa. Então vamos gravar lá? Azul é papel, jornal, revista, caixa em geral, né? O vermelho é o plástico, produtos descartáveis, embalagens de plástico, sacos, garrafa PET, etc. O amarelo, o que é? Latas de alumínio, tampas de garrafa, materiais de aço em geral, que é o metal, tá? O amarelo é o metal. O verde é o vidro, garrafa, frascos de vidro, materiais de vidro em geral. Legal? Aprenderam? Depois você volta o vídeo aí e decora isso aí. Outras medidas é preservar a queimada, eu já falei. Outra medida é evitar, vocês ainda não dirigem, né? Mas falar pro papai, pra mamãe de vocês aí, vamos de bicicleta hoje, vamos preservar a natureza, pai. Em vez de ir lá no boqueirão, lá de carro, vamos de bike, vamos a pé, vamos preservar a natureza, vamos respirar ar puro. Aí você evita de emitir esses gases poluentes aí toda hora. O que a gente puder andar de bike, de a pé, de skate, você já está ajudando a natureza, ok? Legal, tô finalizando por aqui, porque nossa aula não pode ser longa, já foi até longa demais. Um abraço, fica com Deus, um beijão, estudem, a matéria tá bem legal lá, a parte de texto, de imagens que eu fiz para vocês, está lá nos formulários Google. Deus abençoe e fica com Deus, valeu!